Meu nome é Claudemiro Policarpo de Azevedo, professor Policarpo na Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná. Sou graduado e licenciado em Letras Português, pós-graduado e mestre também em Letras Português. Candidato à vaga professor PSS para a disciplina de Língua Portuguesa, Ensino Fundamental e Médio. Neste vídeo, que será de aproximados 10, 12 minutos, vou trabalhar sobre os gêneros textuais. E é importante dizer que, geralmente, esses gêneros são abordados nos ensinos Fundamental 2 até o ensino médio. No Brasil é comum que esse tema ele seja introduzido a partir do 6º ano do ensino fundamental e continue sendo aprofundado nos anos subsequentes até o final do ensino médio. Esses conteúdos eles são de extrema importância para desenvolver a competência dos nossos alunos. Essa competência que eu posso chamar de competência leitora, competência escritora, permitindo que eles compreendam, que eles produzam o quê? Diferentes tipos de texto de maneira adequada e muito eficaz. Que fique registrado. O gênero textual. O que é um gênero textual, Policarpo? Então preste atenção. Gênero textual é uma classificação de texto baseada em suas características estruturais, funcionais, contextuais. As características dos gêneros textuais. 3. Primeira, estrutura. Segundo, finalidade. Terceira, contexto de uso. Dentro da estrutura, cada gênero possui uma organização interna própria, que inclui a forma como o texto é dividido, parágrafos, capítulos e seções, a presença de elementos específicos como título, subtítulo e lista, e a sequência lógica das informações. É claro, tem que apresentar aí uma coerência. Vamos para a finalidade. O gênero textual, eles são criados com a finalidade de informar, de narrar, de escrever, argumentar, instruir, entre tantas outras. Por exemplo, a notícia ela tem a finalidade de informação, que fique registrado, notícia e informação de um tempo recente. Uma receita tem a finalidade de instruir como preparar determinados pratos. No contexto de uso, os gêneros textuais são utilizados em diferentes contextos sociais e comunicativos. Pega a visão. Por exemplo, uma carta comercial ela é usada no contexto empresarial, enquanto que um conto é muito mais comum em contextos literários. Que fique registrado. Vamos aqui nos exemplos textuais. Notícia, carta, artigo de opinião, manual de instrução e conto. O artigo de opinião, por exemplo, já começar aqui na terceira, o artigo de opinião, textos dissertativos argumentativos publicados em revistas, jornais, blogs, onde o autor expressa ali o seu ponto de visão. Enquanto que a notícia é um texto informativo publicado em jornais, sites, com a finalidade da informação. Informar o público sobre eventos recentes. A carta é um texto escrito para comunicação pessoal ou profissional, podendo ser uma carta pessoal, carta de solicitação, carta de reclamação ou quantas outras forem necessárias e existirem. Manual de instrução, texto injuntivo. Esse tipo de texto ele orienta o leitor sobre como realizar uma tarefa ou utilizar determinados produtos. Conto. O conto, ele vem num contexto narrativo curto, conto curto, que apresenta uma história ficcional com enredo pessoal ou desfecho. E aí o aluno pergunta, professor, eu posso inventar? Claro, pois é ficcional, você pode inventar o quanto você quiser. Fique à vontade quanto ao escritor. A importância dos gêneros textuais. O estudo dos gêneros textuais ele é de extrema importância porque, primeiro,
ele facilita a compreensão. Segundo, ele aprimora a produção textual. Terceiro, ele enriquece a comunicação. Vamos ver até que ponto ele facilita a compreensão. Claro, conhecer a estrutura e a finalidade de um gênero, isso ajuda na compreensão do texto. Enquanto aprimora a produção textual saber como os diferentes gêneros são organizados e usados. Isso permite que se produza textos mais eficazes e adequados ao contexto. E enriquece a comunicação como, Policarpo? Então veja comigo, a diversidade de gêneros textuais enriquece a comunicação, permitindo que as pessoas se expressem de maneiras variadas, apropriadas à situação que... Dois pontos. Vamos à frente. Considerações finais. Os gêneros textuais são uma ferramenta essencial para a comunicação eficiente e eficaz. Então veja, eles refletem a diversidade e a complexidade das interações humanas, adaptando-se às necessidades e aos contextos específicos de cada situação comunicativa. A síntese dos gêneros textuais envolve a compreensão, a descrição de diferentes tipos de textos que circulam na comunicação diária, cada um com características específicas e finalidades distintas. É importante ainda dizer que abaixo apresento uma breve síntese dos principais gêneros textuais. Vamos ver esses diferentes tipos, alguns já falados. Vamos ver aqui os tipos narrativos. Qual é a característica, Policarpo? Veja comigo aqui. Os tipos narrativos, ele tem como características contar uma história com enredo, personagem, tempo, espaços definidos. Os elementos da narrativa lembram? Exemplo, contos, romances. Já no descritivo, a característica é descrever detalhadamente pessoas. Descritivo, descrever, pega a visão. Descrever detalhadamente pessoas, lugares, objetos, situações, usando muitos adjetivos, detalhes sensoriais, retratos, descrições de paisagens, dentre tantas outras. Vamos aos dissertativos. Qual é a característica, Policarpo? Veja comigo aqui. Apresenta argumentos e reflexões sobre um tema com o adjetivo de convencer o leitor. Exemplo, o artigo de opinião. Convencimento, argumentativo, convencer. No expositivo, qual é a característica? Expor informação, explicar conceitos, apresentar dados de forma clara e objetiva. Exemplos, textos científicos, textos manuais. Continuemos. Injuntivo. O injuntivo, ele tem como características orientar o leitor sobre como realizar uma ação ou um procedimento. Exemplo, receita, manual de instrução e assim como outros. Vamos lá no argumentativo. Mas o que é isso, Policarpo? O que é argumentativo? Veja comigo. Ele defende um ponto de vista com base em argumentos, em evidências. Exemplo, debate, editorial. No publicitário, nós temos como características a buscar persuadir, convencer o público a adquirir um produto ou um serviço, anúncio, propaganda. Persuasão, convencimento. Epistolar, poético, jornalístico. Epistolar, comunicação escrita entre pessoas, geralmente de forma de cartas ou e-mails. Poético, característica, explora a linguagem de forma criativa e estética, com uso frequente de figuras de linguagem. Jornalístico, informa sobre fato e acontecimento recentes, com compromisso com a veracidade e imparcialidade, sem se envolver, trazendo a verdade. Exemplo, notícia, reportagem, entrevista. Continuemos que o tempo está passando.
Considerações finais. Cada gênero textual possui uma estrutura e uma função específica, sendo importante reconhecê-los para melhor compreensão e produção textual. A identificação do gênero é fundamental para adequar a linguagem ao seu estilo, ao seu propósito comunicativo, ao seu propósito desejado. Fico por aqui. O tempo deu 10 minutos e 31, estou dentro do tempo e até a próxima aula. Foi um prazer ter estado por aqui, espero que vocês me deem aí uma pontuação boa, hein? Estou precisando dessa aula. Um grande abraço, muito obrigado, até a próxima oportunidade.